Bem-vindos a mais uma sessão de uma conversa à volta das imagens, hoje aqui com o nosso estimado Anísio Franco. Imagem é a representação visual de uma pessoa ou de um objeto. Platão considerava a imagem como uma projeção da mente. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição feita pelos sentidos. Afinal, o que é uma imagem? Uma imagem não vale mil palavras, mas vale mil perguntas, escreveu Alan Sekola. As imagens ligam-nos ao mundo e ao que neste muda. Nos dias de hoje, imagem vale tudo, e tudo é imagem. Uma imagem pode não valer mil palavras, mas vale mil perguntas. Contemplamos o reflexo da nossa alma num ecrã de um iPhone, de um Android, de um tablet, e definhamos como Narciso, admirando a sua imagem. Eu e mais eu. Perdemos de nós e dos outros num desfile interminável de imagens, na rede global do mundo audiovisual e digital, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos. As imagens perdem significado perante a ausência de discurso. A identidade da sociedade atual reflete-se na arte do gosto ou não gosto. Uma imagem pode não valer mil palavras, mas vale certamente mil perguntas. A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e da experiência que os meus convidados, provenientes de diferentes áreas, tiveram e têm com elas. Vamos discorrer sobre as imagens que nos formam e fazem parte de nós, as imagens que nos envolvem e não abandonam. Bem-vindo, Anísio. Anísio Franco, historiador de arte e conservador no Museu Nacional de Arte Antiga, entre crítico de arte, escritor, um poeta da imagem. Eu, quando eu te perguntei, te convidei para estas conversas, Anísio, tu disseste-me, uma imagem é sempre o reflexo de nós próprios. Porquê? Na verdade, nós, quando estamos a olhar para uma imagem, estamos a ver-nos sempre a nós próprios. É a maneira como olhamos para as imagens. Elas são aquilo que nós olhamos e vemos delas. Portanto, é um reflexo sempre de nós próprios. Para mim, não há dúvida relativamente a isso. Quer dizer, eu olho para ali e estou a ver uma mão e as pessoas estão a ver e eu estou a ver outro tipo de mão. Enfim, é como todas as imagens na história. São sempre reflexos daquilo que nós olhamos e vemos nelas. Muito bem. Uma das tuas imagens primordiais, eu peço agora a Matilde para nos mostrar essa primeira imagem, é a imagem do inferno. Uma pintura do século XVI, de autor desconhecido, que pode ser vista no Museu Nacional de Arte Antiga. Que imagem é esta? É a primeira imagem de arte que te lembras, porque tu falas quando és pequeno. Eu não tenho a certeza se é esta a primeira imagem. Mas é uma delas. É com certeza uma delas. Porque é que eu escolhi esta e não outra? Porque esta realmente me impressionou muito. Isto tem a ver com o meu percurso de vida. Eu devo ter visto esta imagem a primeira vez com 11 anos. Era um miúdo. Era um miúdo pequeno e, naturalmente, para um miúdo, isto é qualquer coisa que impressiona. Que terá, de alguma forma, a ver com a maneira como se viam estas imagens no século XVI, quando elas foram criadas. Porque, obviamente, uma pessoa no século XVI não é bombardeada com as imagens que hoje que somos diariamente bombardeados. É possível que uma pessoa do século XVI visse a mesma quantidade de imagens que nós vemos num dia, nas porcarias dos telemóvel, temos na mão, e, portanto, ver uma coisa destas para uma pessoa do século XVI devia causar a mesma impressão que me causou em mim. E quando pediste a primeira imagem, não sei se esta, a primeira imagem, é com certeza uma das que mais me impressionou, porque é preciso dizer que eu ia aos museus sozinho. Era isso, já lá que já nós não te queremos interromper, já lá vamos. Porque eu queria passar desta para o julgamento das almas. Que tem qualquer coisa a ver com a anterior. Que tem qualquer coisa a ver com a anterior. Aquela imagem, isto depois já tem a ver com as nossas investigações lá do museu, aquela imagem que acabámos de ver não era para ser vista isolada. Hoje é que a vemos isolada no contexto museológico e era com certeza uma pardela. Uma pardela num retábulo é a parte inferior do retábulo, que é aquela imagem que nós tínhamos
no estado mais alto dos olhos. Portanto, é aquela que causa mais impacto sobre o crente, no caso de alguém que estava a observar, se fizer uma imagem para uma igreja, para um retábulo religioso, e ela estava à altura dos olhos. Naturalmente, ela servia para isso, não é? Porque a garantia de que aquelas imagens faziam efeito tinha a ver com o medo que se provocava sobre as pessoas, a impressão que aquilo causava sobre nós. No fundo, é o princípio da demagogia, não é? Que é exatamente isso, provoca-se medo para dizer a salvação está ali, não é? Esta imagem que está ali embaixo, tens que ter medo disto, porque olhando para cima tens um caminho, e esse caminho é aquele, só há aquele. Não é? Isso é típico das ideias totalitárias, não é só um caminho, e o caminho é este. Era exatamente o que aconteceu. Acontece exatamente nesta pintura, que eu a trouxe também por isso, porque se liga com a anterior, porque a parte inferior é exatamente a zona que funcionaria no tal desapareceu. Nós não sabemos sequer de onde é que aquilo veio. Com certeza será do convento franciscano. No Caldeirão estão todos tonsurados, o que quer dizer que eram frades, e o único que está vestido nesta imensa quantidade de luz é o primeiro nu feminino da história da arte portuguesa, este aqui do lado direito. Não há outro, ainda por cima tão exposto como este que aqui vemos, na luxúria, nos piores pecados que há. Para além da gula, da vaidade, esse terrível pecado atual, todos estes agora campeiam alegremente. Portanto, não, agora já ninguém tem de parar ao caldeirão, não é? Como a gula, a usura, enfim. E ali, dentro do caldeirão, o único que não olha para cima nem tem expressão nenhuma, parece ser um retrato, e ele está vestido franciscano. É o único que está vestido. Portanto, é com certeza até o encomendante, o comitente, como se deve dizer, que está ali, enquanto que os invejosos, não é? Também é um dos graves pecados, particularmente dos países pobres como Portugal, não é? Tem sempre a inveja dos outros que têm mais, que olham para cima. Porque é que eles olham para cima? Porque eles estão invejosos dos bem-aventurados, dos outros que lá estão em cima, porque nós supomos que fosse assim. E era assim, com certeza. Este discurso está codificado para esta época, e basta ver a pintura que vem a seguir. Mas isto para dizer que, de facto, deve ter sido de um convento franciscano, porque aquela figura está vestida de franciscano. E é tão importante. Há uma revolução, uma verdadeira revolução na história das mentalidades e das artes, que vai ser aquilo que nós chamamos de Renascimento, que são as palavras de São Francisco. E a vulgarização a partir de São Francisco, porque o São Francisco é que vai provocar essa necessidade urgente da observação pela imagem. Quer dizer, eu estou a olhar para o João como se estivesse a conversar com ele. A ideia é essa. Estamos em conversa e olhar para todos os. A imagem como uma forma de transmitir ao crente, facilitar a leitura do texto. Não é? De facilitar o texto. Depois há, obviamente, os outros que vão vulgarizar esta teoria. Esqueçam que o São Francisco é o primeiro homem a fazer o presépio, quer dizer, encenar é um encenador, o São Francisco, que vai encenar a cena do nascimento de Cristo para que os pastores, porque aquilo por isso é que aparece na pintura sempre com pastores à volta, não está está na Bíblia, mas é essa a ideia de que todos devem perceber o que é que está ali a passar. Não é? Portanto, com certeza, a partir do franciscanismo, ou dos discursos de São Francisco, e depois para a passagem do discurso para textos, que vai provocar esta necessidade urgente de transmitir algo pela imagem. E não é a imagem codificada
como era a imagem codificada nos tempos antigos, desde o Império Romano do Oriente, desde os ortodoxos, que produzem imagens seriadas e que têm de ter os códigos absolutamente definidos. Porque se houver qualquer alteração do código, os intelectuais, mais do que propriamente o senso comum, as pessoas normais, não reconheciam a imagem. São aquilo que nós chamamos ícones, por isso odeio. Devo dizer, odeio ícones. Porquê? Porque eu não sei datá-los. Não consigo datá-los. Eles são sempre iguais. Não é? No outro dia me mandaram, e depois a minha vida está sempre cheia de ir identificar os ícones para datá-los e assim, não, mandem isso para a Rússia, lá para os especialistas do Hermitage, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei datar, não sei. Isso irrita-me, não é? O facto de ser um campo completamente desconhecido, mas exatamente por isso, porque a imagem da Virgem é sempre a imagem da Virgem, não é? É a suposta imagem pintada por São Lucas, que está em Santa Maria Maior, em Roma, a senhora do Popolo, chamada a Virgem do Popolo, e que serviu-se. E é ele que vai, o São Francisco, dizer: não, senhor, as pessoas comuns e vulgares, por onde o nosso discurso deve chegar, não leem essas imagens como nós. Eles não sabem o quê. Olham para aquilo como uma coisa de devoção, uma imagem, e não como algo que comunica. Então vai haver a necessidade. Porquê é que é o Giotto? Não é? E são sempre para franciscanos, ou para dominicanos, para conventos dominicanos, que vai aproximar da figuração real, aproximar do naturalismo, da representação. É exatamente isto. É aproximar as pessoas, quem vê a imagem e isso é o desfrutar do nascimento. Nós podíamos dizer que é um primeiro momento do nascimento, que se entendemos o nascimento como o retorno à figuração naturalista e não dos antigos, dos clássicos. E já lá vamos a dizer, não queremos interromper o que és potencial. Eu queria voltar ao julgamento. É porque as diferenças não, porque é bonito, o julgamento. É muito bonito, além da explicação, que é uma história muito curiosa. Até este nível, onde vemos, funciona mais ou menos como uma predela, e portanto a parte infernal, na parte inferior, e a promessa da ressurreição e da salvação. Este quadro, ao contrário do outro, que me assustava e metia medo, este quadro, por outro sentido, irritava-me. Profundamente. Eu estou a falar com a voz da criança que era ainda. E irritava-me porquê? Porque achava absurdo como é que uma cadeira voava. Eu sou torto de signo e, portanto, uma cadeira para mim não voa. Quer dizer, ainda por cima não tem propulsão nenhuma, não é? Para estar a voar, quer dizer, mas disparate absurdo, não é? Ainda por cima um pintor, que eu na altura já percebi que esta parte de baixo era renascentista e que a cadeira era gótica. Um absurdo absoluto para mim, uma coisa que eu não conseguia entender porque é que aquela gente toda voava lá para cima, para o céu, e portanto irritava-me esta pintura em pequeno, mais do que mas depois alguém disse. Alguém disse, não é? Há uma senhora. Eu andava com 11 anos no museu, não é? Da arte antiga, ia 11, 12, está aí, pequenino, ainda estava a crescer, não é? E então, claro que andando sozinho no museu, o museu ainda tem pouca gente, na altura ainda tinha menos, era uma coisa lúgubre e antiga, e notava-se as pessoas que lá andavam muito mais uma criança isolada. A guardaria, as pessoas que estavam na guardaria pensavam, vai aparecer os pais dele, tem de só que não apareciam. Não apareciam os pais, e uma das funcionárias, que era encantadora, que eu depois vinha conhecê-la muito melhor, a Leonor, que nós chamávamos a Leonor do Carrapito, porque ela usava um carrapito, sempre, pegava-me pela mão e andava pelo museu. Isto aconteceu várias vezes, é preciso dizer, contei esta história também, não é? Aconteceu porque uma das vezes no Palácio de Ajuda, porquê? E depois tem a ver com, mais à frente, com Lisboa, para os 11 anos deram-me o passe.
o meu irmão e a minha irmã, que eram mais, a minha prima, uma prima, que eram mais velhos, deixavam nos Jerónimos e disseram, agora vai para casa. E eu tinha 10 anos. Vai para casa. Eu assim, que horror, que assim, no fim do mundo, porque eu morava do lado lá da cidade. E assim agora, porque fiquei tão apavorado e depois prometi a mim próprio para me vingar deles que havia de conhecer a cidade toda, mas isso já lá vai mais adiante. E depois, como não fui ao CNI, lembram-se onde era o CNI ali no Palácio Foz, e havia assim uns desdobráveis. A cidade torna-se tão pequena que hoje até sei quem fazia esse desdobráveis. Era o pai da Dorinha, que é uma grande amiga minha, que era um designer daquilo, e esse desdobrável tinha um mapa de Lisboa e tinha também todos os museus, e então comecei a apontar. Este já está, cheque, tenho lá em casa ainda dos meus pais, cheque. E também percebi uma coisa, que havia museus que nasciam e outros que morriam, uma coisa que era inconcebível para mim, museus que nasciam e que já não existem. E depois lá fui à Ajuda, e a Ajuda tinha uma forma de visita, o Palácio Nacional da Ajuda, não é? O Palácio Real. Tinha uma forma de visita diferente, as portas não estavam todas abertas, as pessoas entravam numa sala e o guarda fechava as portas com o grupo que ia e depois abria a próxima sala, falava sobre isto. E de repente ele fecha aquelas portas, vai abrir outra e há um grupo de umas senhoras que são as minhas atuais seguidoras, não é? Daqueles grupos dos caminhantes da cultura, dos amigos dos castelos. E na altura não os conhecia, não é? Mas eram os dessa época. Que diziam assim, mas desculpe, disse ao senhor, o senhor fechou a porta e a família deste miúdo ficou do lado de fora. Ele está aqui sozinho. E assim, e não era. Depois davam uma mão e eu lembro perfeitamente de dar a mão. Mas teve a falta da Leonor. Que é quando tu és adulto e já estás a trabalhar no Museu da Arte Antiga. Tens uma surpresa. Tenho uma surpresa que a Leonor adorava, claro, conhecia-me desde pequenino, e ela, como tinha ali um tempo para ver as pinturas, ia sempre nas pinturas identificando as pessoas do próprio museu. As pessoas do próprio museu. E um dia ela chega ao pé de mim e diz assim: doutor, doutor, já o descobri, está aqui num quadro. Exato. E não é que eu vou parar, aqui estou eu, a ser atirado para o inferno. Faz sentido porque eu estava à pintura, não é? E é um intelectual, ele tem ali uma pena na orelha e tem o tinteiro. E eu disse, tem toda a razão, Leonor, sou eu mesmo. Claro, quando ela descobriu ainda não tinha a barba branca, nem o cabelo assim, era mais aloirado, tal e qual como eu. E eu disse, tem toda a razão, Leonor, sou eu, vou para o inferno. Como eu atirava e parar o inferno. Disso, tu nunca te sentiste isolado neste mundo tão particular, no mundo das imagens? Não. Sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Aliás, detesto sentir-me isolado, nem sei viver isolado. Não sei viver isolado. Porque me rodeio sempre de imagens, e isso logo pôde encher de imagens, e não são imagens de paisagenzinhas e de naturezas mortas, são de pessoas. São sempre pessoas. E todas as minhas histórias, que vamos ver, têm uma pessoa. Aqui é a Leonor, que eu tenho uma excelente memória, como todas as outras histórias que nós iríamos conversar, não são as imagens só, não é? As imagens são sempre coladas a alguém. Nunca são sozinhos. Eu nem sei porque é que estou aqui, não é? Não devia estar aqui e lidar com essa gente toda e assim que conversam comigo e que aqui vamos passar para a Gulbenkian, que é a tua descoberta da Gulbenkian com o A questão é que isto era porque eu tinha que fazer um check, não é? Lá na tal lista dos museus. Mas, entretanto, as coisas vão evoluindo, não é? Eu tenho uma tia que me dá um livro em 2 volumes da Verbo, que era a história da arte em Portugal. Sabia que eu gostava. Porquê? Porque eu decidi, aos 9 anos, que ia para a História, e aos 14. Porquê que eu decidi aos 14 que ia para a História da Arte? Já tem a ver com isto. Porque quando esta minha tia dá-me o livro da História da Arte em Portugal
de Flório de Vasconcelos, que é, sim, ainda lá tem, da verbo, muito primário, uma coisa ótima, por sinal, ótima na altura, hoje eu acho que é um disparate total, todos sabíamos, mas tudo bem, não há mal nenhum. E outra minha tia, que vai a Roma e não traz uns slides? Traz uns slides da Capela Sistina. E eu digo, isto sim é que é arte. Isto é que é arte. E passei a achar que aquela porcaria toda que estava no Museu de Arte Antiga era um disparate. Ao lado da grande arte, não é? Do Miguel Ângelo, do Rafael, dessas coisas. Ele trazia um slide, não era em telemóvel, como é óbvio. E eu lá na maquininha de slides que tinha a ver aquilo e finalmente... E tinhas a maquininha ou era daqueles... Não, era, tinha mesmo, tinha uma, essa coisa ainda tenho, de ver um a um. Sim, e com exatamente. Se espreitava, mas tinha mesmo uma maquininha para os projetar. E onde é que eu encontrava isso? Na Gulbenkian. E não, no Museu da Arte Antiga. Passei a odiar o Museu da Arte Antiga, nessa altura. Dizia-me disparate, só que aquilo nem é bem pintado, aquilo está tudo mal acabado. É tudo uma mal amanhada a tentar imitar os italianos, mas não chegam lá. E a partir daí, tinha 12, 13, passo. E passa a ser uns colóquios maravilhosos, não é? Do Museu Gulbenkian. E eras o mais jovem assistente, imagina ali no meio das longe, assim de longe do género, as senhoras todas... Também pensar que andavas perdido no meio do... Eles ao princípio desconfiavam. Que eu não, mas depois habituaram-se porque eu estava sempre ali e tratavam muito bem. Ou pessoas que eu hoje conheço quase todas, a professora Elizabeth Évora Nunes, que depois foi minha professora, que sentava-se sempre ao meu lado a tentar proteger-me. Só que ela, depois eu percebi mais tarde, só que ela, quando ela dava aulas na Nova, dizia: meninos, desculpem lá, vocês dormem demais. Era o outro que achava que podia dormir a vida toda. Vocês dormem demais, às 4 da manhã, devem se levantar às 4 da manhã, fazer umas fichas de leitura às 5 da manhã, porque é assim que eu faço, não sei o quê. Ela era professora da faculdade, era arquiteta e era do coro Gulbenkian. Ao mesmo tempo, muitas vezes o coro levantava-se e ela ficava um buraco. Ela era muito gorda. E ficava um buraco porque ela estava a dormir, no coro. E o pior é que ela, mal apagava as salas, a luz, ela adormecia, mas roncava. E estava ao meu lado. Ouvia-se uns grandes roncos. E quando acendiam as luzes, as pessoas ficavam todas a olhar para mim e eu dizia assim: não pode dar com medo que eles achassem que eu é que estava a dizer. E na verdade era a professora que estava ao meu lado. Assistia umas aulas extraordinárias de uma pessoa de quem tem grande saudade, o professor Manuel Rio Carvalho. O professor Manuel Rio Carvalho, que deu aqui aulas também na sociedade, e que eu pedia muito medo para ir assistir às aulas que ele dava nas Ricardo Espírito Santo, todos os sítios onde... E ele disse: é isto que eu gosto, é preciso as imagens para me sustentar, a história. E é aqui que tu descobres duas pinturas que te continuam a acompanhar. Acompanham toda a vida, há várias até podiam passar, porque eu podia escolher tantas outras na Gulbenkian, não é? No Museu Gulbenkian, mas naturalmente o Rembrandt, que eu acho um dos maiores pintores de todos os tempos, né? Sendo o século XVII o século mais, um dos séculos mais terríveis que houve na Europa, não é? Produziu dos melhores pintores de todos os tempos, né? Para falar no norte do Rembrandt, cá no sul do Velázquez ou do Caravaggio em Itália, foram anos terríveis. Houve uma espécie de idade do gelo no século XVII, as colheitas todas exterminadas, por isso é que se vê aquelas pinturas do Albert Camus, com as pessoas a patinar no gelo, porque houve um período para a idade do gelo terrível, com guerras terríveis. Foi um século terrível, triste até, mas que produz os melhores pintores de todos. E ao lado do Rembrandt também tens este aqui, o Moroni. Mas o Moroni é outra coisa. Sim, mas é anterior, é luminoso. Mas que está na Gulbenkian também. Na Gulbenkian também. O Moroni eu acho que é o melhor retratista de todos os tempos, e vocês verão, os senhores e senhores, que o retrato é algo que
Até aquela questão de estar acompanhado, não é? Eu tenho esta gente toda que fala comigo, que dialoga comigo, que eu tento dialogar com eles. Ainda por cima, os deputados do Moroni são falantes, têm sempre inscrições latinas extraordinárias, são figuras atormentadas, não é? Mas num realismo espantoso, que não nada tem a ver com Veneza, nem nada tem a ver com Florença, tem a ver com Milão. E com o desenvolvimento da pintura em Milão do professor D, um dos professores Lorenzo Laterra. Loto, mas mais do que o Loto, o Moreto da Brecha, que de onde ele, e isto é de uma beleza absoluta no realismo total da representação, que não é pelo alongamento das figuras, ou como veremos, por exemplo, no Loto, não é? Mais à frente, em que as figuras são transformadas, mais absolutamente, todos eles com as mãos enormes, os pescoços enormes, a crise, chamada a crise do Renascimento, do Alto Renascimento. Aqui não é aqui que se passa essa imagem da crise, passa-se pela figura, pelo realismo excessivo, e depois também pela mensagem escrita e não só das figuras. Eu, se quisessem fazer uma coleta entre todos, aqui a sociedade toda podia juntar dinheiro para comprar um Moroni. Às vezes aparecem em Londres, não sabe disso. Um dia é ter um Moroni. Já tentei comprar umas cópias do século XIX de Moroni, que me apaixona. Como? Isso, não, agora passamos agora vamos passar aqui para o refeitório de Jerónimos, que aqui há duas histórias absolutamente deliciosas. Vão andando na minha vida, não é? E eu já estás a dizer, exatamente, estás a dizer. Não estou. Estou na licenciatura de História da Arte e entro para a História da Arte, onde eu achava uma maçada, porque tudo aquilo, eles estavam a repetir aquilo que eu já tinha lido, que já tinha assistido, porque depois não parei a assistir a conferências com o Pedro Dias, com outros, na Gulbenkian mesmo. E fui na faculdade, que eu me reconcilio outra vez, agora mais crescido, claro, com a História da Arte portuguesa e com o Museu da Arte Antiga, claro. Agora, se me disserem que queres ir trabalhar para a Gulbenkian, nem morto. Aliás, os meus colegas todos acabam mal, os que vão para lá para a Gulbenkian, que têm um peso. Não sei o que é que se passa. Não sei o que se passa naquelas botão, que é um edifício lindo. Tudo aquilo é pela primeira vez, mas corre mal. E então já estou em História da Arte, dedico-me a estudar a pintura por influência de outro querido e grande amigo meu, com quem trabalho, e que fazemos a carreira toda junta, desde a faculdade até hoje. Nem quero dizer já há quantos anos, não é? 40 e tal, parece que foi ontem. Que é o Joaquim Caetano que estudava pintura e por influência dele levou para a casa do Vítor Serrão. Foi um momento espantoso de criativo, de descoberta, em que eu ando a descobrir aquelas pinturas, aquelas mais feias ainda da arte portuguesa, aqueles maneiristas, os casos para lá dos maneiristas, e dão muito com o Vítor, que na altura era bibliotecário em Sintra, e com o Caetano, e aprendi tanto com o Vítor, porque ele apontava um para a pintura e dizia: este é do Diogo Teixeira. Ninguém sabe que é o Diogo Teixeira, aqui só toco a Rita Sá. E eu dizia: sim, é do Diogo Teixeira. Claro que ia para casa ver quem era o Diogo Teixeira, ou do Simão Rodrigues, ou não sei o quê, e aprendi assim a identificar os pintores, tinha essa obrigação, e portanto já estava dentro disso. Há um professor na faculdade que faz um seminário, odiava aquele professor, aliás, todos nós, que era o falecido de má memória, coitado, Mendes Atanásio, que nos obriga a fazer um seminário inteiro sobre os Jerónimos. O seminário todo sobre os Jerónimos.
qual era o horizonte que ele pretendia. Tinha 20 aquele alunos que provasse que os Jerónimos eram todos falsos. Ele tinha a mania disso, que era tudo falso. Estava tudo falsificado pelos monumentos nacionais. E eu, para não meter nessa história, disse: olha, professor, sobre os Jerónimos eu quero estudar a pintura. E eu assim: pintura? Eu não sei nada de pintura. Vai falar com o seu amigo, o comunista, o Vitor Serrano, que é um comunista. Ele é que sabe o que eu queria ouvir. Assim, ele que o oriente. Claro, disse com ele, que ele é que estuda essas coisas. E então, o que é que eu vou fazer? E na altura faz-me um casamento, casa-me com uma figura alemã, uma rapariga, uma valquíria alemã, já sabes as histórias todas, por isso riso. O que era enorme do meu tamanho, mas gordíssima. Eu nunca soube quanto é que ela pesava, por várias vezes. Tentei saber saber o peso dela, não dizer isso não interessa nada. Na Alemanha, vocês aqui no Sul é que têm essas manias do corpo, e nós em Berlim não temos nada a ver com essas questões, não é? Esquece lá isso, há várias maneiras de ver o corpo. E casa-me com a Sabine, Ham, enfim, é porque esta rapariga, diz ele, esta rapariga veio aqui fazer o Erasmo, também quer estudar a pintura, portanto fazem vocês dois. Pronto, ele tinha sido padre, é preciso dizer, o Atanásio faz um casamento católico e tudo, com a Sabine. Então, bom, o que é que nós resolvemos fazer? Pegar no inventário da extinção da ordem, né? As ordens, como sabem, as ordens religiosas em Portugal são extintas depois da Guerra Civil, em 1834. Os Jerónimos é extinto até antes, em 1833. É extinto o Mosteiro dos Jerónimos e faz um levantamento para a extinção, um inventário de tudo. E havia, nesse inventário, 300 e não sei quantas pinturas de que restavam menos de 50. Os Jerónimos, qual era o nosso trabalho? Encontrar aquilo tudo. Encontrar não conseguimos encontrar as 300 e tal obras, mas era esse o nosso trabalho. E tudo servia, documentos, encomendas, andámos aí pelo país todo. Depois deu até aquele caso, não sei se algum de vós se lembra, na altura foi muito mediático, porque tinha começado a SIC e a TVI, foi o caso de Muge, quando nós fomos buscar as pinturas a Muge, que eram dos Jerónimos, estavam lá em Muge por causa da Marquesa de como é que se chama aquela de Sintra, linda, querida da música, Cadaval, tinham levado as pinturas, mas as 4 pinturas pertenciam aos Jerónimos. Mas nós, numa exposição que fiz, tentei trazer e a população voltou-se a tirar pedras, isso foi uma coisa horrível. Entre muitas histórias, a vida é linda, não é? Por isso mesmo. Por essas coisas que vão acontecer. E estou à procura de uma pintura que aparece constantemente nas crónicas dos Jerónimos, que no fim do refeitório dos Jerónimos havia uma belíssima pintura do Simão Rodrigues, diziam as crónicas, e que iluminava toda a sala. No lugar dessa pintura, supostamente nas descrições estava esta pintura, que é um de São Jerónimo, do Avelado Belo, que copia uma gravura do Dürer, e era o que lá estava. E eu li aquilo, e as crónicas, nós vamos lendo as crónicas, há uma crónica do 17, há uma crónica do 18, do 19, e chegando ao 20 estava quase ali. Eu senti quase aquela pintura que estava ali, e ela desaparecia, como assim no meio dos meus dedos. Desaparecia mesmo aqui. E eu estou quase a tocar, quase a chegar até ele. E lia não é já um cronista, mas era uma pessoa, o Guimarães, é um grande lexicógrafo, que descrevia os Jerónimos e dizia-me que havia naquele
naquele Ribeiro Guimarães, que havia uma belíssima pintura que tinha sido encontrada e a certa altura eu estou a ler esta passagem em casa do Caetano à noite, depois de beber, mas estávamos há um tempo, estávamos perfeitamente bem, e ele diz, o Ribeiro Guimarães diz assim, mandou-se arrancar a argamassa e por trás encontraram umas tábuas, e arrancadas estas tábuas achou-se um quadro pintado a óleo em estuque, porém muito deteriorado. E continuei a ler, e o Caetano diz-me assim, lê lá isso outra vez, por isso é que este conto se chama Lê lá isso outra vez. E eu li outra vez, e ele diz assim, pintado no estuque, mas muito deteriorado. Homem, a pintura está lá. Sim. Está lá o quê? Está lá, atrás do São João. Como nós passámos a vida nos Jerónimos, claro que eu não dormi essa noite, liguei à Sabina. Fora, grande Sabina. A Sabina, e assim vamos imediatamente para os Jerónimos. E às 9 da manhã, antes de abrir os Jerónimos, já lá estávamos. É preciso dizer que passámos lá a vida, todos os funcionários dos Jerónimos já nos conheciam muito bem, e nós uns miúdos, 22, 23, aos saltos, a dizer, eu quero ir ver, quero ver o que está atrás da São João. Meninos, dizia a senhora que vendia rolos de fotografia, como é que eu posso deixá-los ver? Isso não é possível, não vão, está claro, não vamos. Mas o nosso entusiasmo era tão grande que havia um outro senhor, que lá está ainda, que diz assim, olha, eu vou fazer uma coisa que não devo fazer. Eu não vou avisar a doutora Isabel Cruz de Almeida, que era a diretora, mas eu vou-vos emprestar um escadote, pode andar um bocadinho para trás. Estão a ver que a altura que é ali. Era ainda bastante alto, não é? Porque se fosse assim parte, nós podíamos tirar, não dava. E arranja um escadote, era em novembro, assim com 2 lados, e eu subo no escadote de um lado, levanto muito devagarinho, isto é uma tela com medo, que o quadro não caísse assim, e eu aparecesse no lugar do São Jerónimo, ou do Leão, e subo deste lado, era um dia de novembro, porque é que eu digo que é novembro, estava muito escuro, com chuvoso, e como eu me esgueirei, e agora ainda sou elegante, mas na altura ainda era mais, meto-me assim entre os lados, e não entra luz naquilo. A Sabina, que era muito teimosa, disse assim, não está, tem que estar aí, tem que estar. E só pelo outro lado da escada, e eu para a Sabina entrar, por isso é que eu disse que ela era gorda, não é? Tenho que levantar mais o quadro, porque ela não cabia, não é? Óbvio que ela tinha mais volume, e quando eu levanto a moldura do coice, agora vou andar para a frente, vejo isto. E já o Guimarães, na altura, foi-me ver a primeira vez, tinha escrito isto. A figura da Virgem sobressai artisticamente no meio do grupo de todas estas figuras. Que suavíssima expressão há naquele rosto. É a expressão pudibunda, a alegria da mãe que se revê no filho, objeto de todas as suas complacências. É a expressão divina da mãe privilegiada que presenteia os divinos, ou que presente, não? Os divinais destinos do tempo filhinho, que ao vir ao mundo comove os pastores e sobressalta os monarcas, os quais todos vêm adorar o fruto da bem-aventurança. Eu só vi a cara, só vi isto. Bem, não imaginam, a alegria que nós tivemos. Eu desci da escada e ela agora do outro lado, peguei-me ela ao colo, ainda hoje tenho uma hérnia na parte de trás, não é? De andar 100 e tal quilos ao colo. Mas isto é o clímax, mas este não guardo. O anticlímax vem de seguida. E agora? Como é que diz a doutora Isabel? Que eu tinha prometido assim, vocês atrevam-se a falar com ela. Lá fomos muito entusiasmados.
Doutora Isabel, há um quadro, há uma pintura atrás do quadro de São Sebastião. Não digam disparates, eu tenho mais que fazer. E não sei o que, nós fizemos lá a 17ª, lá até pusemos ferros e não sei o quê. Não há nada. Bem, lá tivemos que voltar a investigar, até percebemos que nos anos 60, nesta altura que o Ribeiro Guimarães viu, tinham tirado o quadro e finalmente encontramos uma fotografia que foi fantástico. Porque quando provámos isto, a doutora Isabel ganhou confiança em nós. E a partir desse momento, convida-nos a fazer uma exposição sobre as pinturas de Jerónimos, e aos 25 anos o miúdo estava a comissariar uma exposição com 400 pinturas de Jerónimos, 400 de pintura com 300 e não sei quantas pinturas, a remover todo o mosteiro dos Jerónimos para fazer esta pintura, e ela confiou em nós. E isso é extraordinário, alguém ter boa vontade e a percepção que valia a pena apostar naqueles. E vamos ver aqui uma das imagens. Ela já depois de restaurar. Foi muito interessante. Depois da exposição, enquanto decorria, não estava a pintura, mas estava uma senhora, uma colega minha, que ainda está viva, que tinha um andaime, as pessoas adoravam, porque iam tirando estas partes que falham na cara, ali, foi exatamente quando resolveu meter lá o São Jerónimo. Foi num passo-parto de madeira e furam a parede, matam uma parte da pintura que hoje está lá nos Jerónimos e é maravilhosa. Finalmente ela está. E esta foi uma das grandes imagens que na minha vida prevalecem. E no meio desta exposição, gostas muito, e falamos que gostas muito de andar viajar no tempo, não é? Para mim não existe tempo. Essa questão da arte antiga e arte contemporânea não existe. Existe arte boa e mais nada. Quero lá saber se é pré-histórica, de preferência clássica. Preferência clássica. Ou é contemporânea, até melhor, a arte contemporânea em muitos aspectos. E é melhor, não, é com certeza a arte do meu tempo. E convidamos uma série de artistas para fazer aquilo que eu conhecia pelas descrições, mas que faltava no percurso. E na altura convido o João Louro, que eram amigos, e outros, o Siqueira, uma série que vão preencher, por exemplo, os nichos do claustro, com imagens contemporâneas, que davam gravuras, que sabia que as obras eram feitas a partir, e nessa altura o João Louro queria esta enorme tela, enorme, que está na minha vida, até porque está na sala, na minha sala. Mas isto já conceptual, não é? Que estas cores não são quaisquer cores, não é? São cores de Tupperware, não é? A vulgarização, a reprodutibilidade, a questão. Não havia quadros desta cor verde Tupperware, cor laranja Tupperware, vermelho Tupperware, amarelo Tupperware, todas as cores dos Tupperwares, que era aquilo que chegava à casa de todas as pessoas, e havia uma reprodução imensa, várias peças no sítio onde esta peça, que é o Caminho do Calvário, do António Campelo, devia estar, mas como nós não podíamos pôr ali, isto representava, e foi maravilhoso. De facto, porque eu acho que é assim mesmo, a arte é a arte do nosso tempo. Eu sou do meu tempo. Muito bem. E agora passamos por uma das tuas grandes... E nessa altura já estava a trabalhar num outro projeto, esse infinito, ainda não está terminado, nem sei quando terminarei, quando tiver tempo, que é a Quinta da Bacalhoa, e esta figura, mais uma figura que me acompanha, que é o filho do grande Albuquerque, o Brás Afonso de Albuquerque, o construtor da Bacalhoa, da Quinta da Bacalhoa. E este eu tenho uma intimidade com ele tão grande, que a certa altura pensei mesmo em falar com ele, conversar com ele, e não estou doido, eu não sou doido, sou ator, sabem, né? Eu também sou ator, percebes o que eu quero dizer. E então umas visões de espiritismo, claro, para conversar com o Albuquerque, o grande, que tinha um bocado de medo dele, o terrível, não é? Mas ele, o filho da Casa dos Bicos, é o autor, é o dono da Casa dos Bicos que manda fazer, e na altura o meu orientador, coitado, que acabou de morrer, o meu querido Rafael Moreira, disse-me, e quando eu disse algumas coisas que eram importantes, para dizer assim, e como é que citamos isso?
de sessão de alto espírita ocorrida na data tal, com os testemunhos tais e tais e tais, não posso citar. Dizia ele, é impossível. Nós não podes usar isso como fonte para provar esse. Bom, porque igual quer que vamos andar. Não, e nós agora vamos ver. Ele para como é que ele está vestido. Ele está vestido com uma malha de guerra e com o Diplax, sabem? Que esta roupa que ele veste que é o que usavam os filósofos antigos, o Platão, Aristóteles. Portanto, ele está vestido de filósofo. É um filósofo guerreiro, com numa mão a espada, na outra a pena, esse tópicos que todos nós conhecemos. E embaixo tinha escrito uma frase muito significativa que está aqui, que era para ser escrito naquela cartela, mas ele depois passa para aqui, e na minha solidão eu me alonguei. O que é que isto quer dizer? É um período muito conturbado, pode passar mais nesta maravilhosa causa, que tem ao fundo apenas uma zona clássica, mais clássica não pode haver, mas entretanto tem na casa de Fresco, pode mostrar outra. Há uma perturbação ao classicismo, há alguma coisa que muda nesta serenidade clássica, não é? Com as casas, hoje tem muito mais. E depois tem aqui uma escultura também muito tinha ao meio, ali naquele nicho, uma escultura que vou encontrar dentro da casa, que as pessoas chamam a Diana, não é Diana nenhuma, é uma Vitória, ela está coroada de louros e tem na mão uma coroa imperial. Infelizmente partiu o braço direito, mas eu tenho a certeza, eu sei o que é que ela tinha. No braço direito tinha uma cruz e ela está a esmagar as armas dos infiéis, não é? A vitória da fé cristã, ela é a fé, na verdade é a fé. Sobre as... e tudo isto é gente elaboradíssima, não é? Gente intelectualmente muito elaborada, se podemos dizer que provavelmente naquilo que nós, os historiadores convencionaram chamar o maneirismo, isto é um produto maneirista e não aquelas coisas que o Vítor insiste em chamar maneirista. Para haver maneirismo tem de haver uma corte elaborada, um pensamento extremamente desenvolvido e é nesses círculos que se dão fenómenos maneiristas. Não aparece maneirismo assim como... Não, é tudo extremamente elaborado, como o programa desta quinta é elaborado. E por causa disto, vamos adiante. Uma das suas grandes paixões, essa máquina. Não, e aqui tiveste, tem histórias maravilhosas. Tiveste aqui em escavações. Na altura, escavava a região com os nomes. Depois toda esta construção que passa por vários períodos. Dormiste aqui, aproveitaste aqui. Dormi meses no convento de Cristo. Imaginem o que é um jovem com outros jovens das escavações. E fizeste mesmo aqui um... Não, isto é uma peça extraordinária e isto sim também podemos dizer que é uma obra maneirista. Portanto, ele tinha alguma dúvida porque é que eu liguei isto com o Bacalhau. Porque supostamente o arquiteto da Bacalhau é o Diogo Torralva. E é ele que supostamente vai desenhar o claustro grande de Tomar. E depois é acabado por Filipe Terzi, por um italiano. E dizia tão paladiano. Então, porque é que isto é maneirista? Parem. Por causa daqueles rito de arcos que estão a ver. Para ser uma coisa renascentista, os arcos têm de ser seguidos. O que é que aconteceu e o que é que o Paládio vai fazer? É que o Paládio, quando vai ter revestir a Basílica de Vicenza, que era um edifício que ele vai fazer a confragem da Basílica de Vicenza, a arcaria não dava, chegava ao fim do edifício com um arco a meio. Então ele vai criar um sistema que é criar uns interstícios entre os arcos elásticos que podem abrir ou fechar. É aquilo que chamamos
a Serliana ou o motivo de Paládio. Serli, porque é o Serli que vai difundir na tratadística, e é este motivo, arco, entablamento. Ele que vai fazer uma coisa brilhante. Por isso é que eu até devido que seja o Torralva. Tem que ser alguém que trabalhou com o Paládio em algum momento, porque isto é de uma musicalidade matemática que, reparem, se nós fizermos uma coisa, não há um ponteiro, não. Se chamarmos ao entablamento A, e há curva B, aqui é A, B, A, B, A, B. Simples. Só que aqui vai multiplicar-se. B, B, A, B, 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 A, B, B, A, A, B, 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 A. É quase como uma coisa matemática, e é uma coisa matemática e musical. Né? Há uma harmonia, uma musicalidade nesta arquitetura, e por isso eu acho, sem dúvida, que este é o mais belo claustro de Portugal, e não dos Jerónimos. Os Jerónimos é um folclore exibicionista do Reino Unido. Aqui não houve uma espécie de performance. Eu contei que isso ele sabe tudo. Porque depois nós lá estão a ver no convento, tínhamos todos 20 e tal anos, e de repente uma noite eles devemos estar a dormir, não sei o que resolvemos fazer. Eu digo assim: olha, desculpem, os nichos estão todos vazios, vamos já fazer uma coisa, todos nus, tudo a fazer estátuas gregas em cada um dos nichos, das coisas. Na altura tirei fotografias, acho que só um que ficou com elas, não se tem, não é? Então reconstituímos o que faltava no claustro do Dom João III, ou claustro grande de Tomar. E daqui passamos para um livro. Mas tem a ver com aquilo que eu vinha a falar ainda agora, não é? Com esta sociedade que em crise, uma sociedade em crise naturalmente, em termos éticos e em termos gerais, em crise geral, eles têm consciência disso, não é? Que é a segunda metade do século XVI, ou a partir de meados do século XVI. Depois temos o Miguel Ângelo, o Rafael e o Leonardo. O que é que vão fazer? Já não podem fazer mais nada, não é? Chegou ao topo. Aliás, o Vassaí dizia isso, não é? Com Miguel Ângelo, mais nada se pode fazer. Depois, eles, então, naturalmente, os artistas endoidecem, são todos doidos, o Espiritinho, aquela gente toda, como a sociedade, não é? A sociedade vive em crise, de ameaça constante dos turcos, de um lado, e vivem e fecham-se nestas cortes. Uma dessas cortes que eu encontro esses paralelos é exatamente o Pier Francesco Orsini, que é o pintura de Lorenzo Lotto, e aliás, tem estas características que nós estamos agora a falar. Alongamento, Lotto. Porque é que o Manuel Mujica Lainês faz uma biografia dele chamada Bomarzo, um dos livros da minha vida, que não leu, faz a favor de ler, está esgotada, uma excelente tradução do Taman, do Pedro Taman, que eu a certa altura achei que era tão boa, que achei que era ela que alterava o próprio livro, de maneira que fui ler em espanhol para ver se era tão bom, se era o Taman a traduzir, com esta figura alongada, estranha, disforme. Porque é que ele escolhe, acha que é este o Pier Francesco, por causa exatamente da sua disformidade. É um homem que nasce disforme, não era para ser ele o Duque de Beaumarchais, era para ser o irmão. O irmão, dizem alguns, que ele, inspirado pela avó, terá empurrado o irmão para dentro do rio, o irmão morre, não é? O mais velho, ele fica Duque de Beaumarchais, mas é defeituoso. O pai detestava, porque era coxo com pé, tinha uma corcunda. E é essa. O livro é extraordinário do Mujica Lainês a descrever essa relação dele, porque ele, portanto, tem que se representar nas cortes da Itália, tem que ir a Lepanto, até vai a Lepanto,
não é? Quando eles vão todos para o canto de Farnésio e aquela gente toda, e o Colonna, e as famílias todas, e ele tem que representar os Orsini, coitado, como é que nem conseguia uma espada, com certeza. Ele queria um parque à sua medida, que dizem que em homenagem à morte da mulher, que era uma Farnésia. Que é uma coisa absolutamente extraordinária. O Parque dos Monstros de Montmartre. Quem não conhece, faça o favor de ir a Viterbo, a sul de Viterbo, que desapareceu no século XIX. Reparem, quando ele é redescoberto, está cheio de erva, os pastores andam dentro o castelo de Montmartre é lá em cima. E está perdido, os monstros, que ele faz um parque dos monstros, não é? Em Montmartre, onde ele se sente menos monstro, digamos, e que depois o Manuel Mujica vai fazê-lo morrer dentro daquela... Tem medo. Sim, tem uma quantidade de referências estranhas que ninguém consegue perceber. O Mujica dá uma identidade e fala morrer mesmo dentro da boca do monstro. Alguém envenena, uma coisa qualquer. Sim, aquele ali até falar, mas até recriou essa cena dentro de um pequenino filme. Exato. Mas hoje não está assim, claro, está muito mais bem aproveitado, mas de alguma forma tem a ver com este período estranho e extraordinário da criação artística. E depois a seguir, e voltas outra vez a este pintor fantástico. Ao Moroni, com esta imagem do Alfaiate, que é absolutamente incrível. Que é uma das imagens que nos olha para dentro. Que nos olha para dentro. Ele não olha para lá, olha para dentro de nós. É de uma maneira assim. E não é este realismo cru, mais uma vez. Ele é o quê? O Moroni só retrata figuras importantes e de repente tratam este Alfaiate, com certeza seria um dos grandes, até já sabe mais ou menos quem ele é, mas é uma figura dessa inquietude, não é? dessa questão que neste olhar há toda esta inquietude deste período dos manieristas. Vamos adiante. E aqui entramos nessa inquietude, por falar em inquietude. Uma coisa maravilhosa e surpreendente. Nesta altura estávamos a trabalhar para a ELISA. A arte ibérica, não é? Estava a trabalhar para a arte ibérica e trabalhava sobre o mercado de arte e de antiguidades. E contava, tinha que fazer, escrever sobre aquelas coisas, o mercado estava a subir, estava a descer os valores, o que é que se vendia, o que é que não se vendia, os milhões, mas depois, entretanto, nas conversas é que eu contava essas histórias que me aconteciam. E essas são muito mais interessantes, não é? Porque o mercado pode subir e descer, ou os valores estavam ou não importantes, ou não. E há uma colega minha, a Margarida Viegas, que disse: olha, isso é tão giro, essas histórias, tu precisas era escrever isso. Eu disse: é disparate, né? Isso como acontece, e as pessoas, olha, escreve, eu vejo, eu leio isto, ele era copy da revista, e depois propomos para ver se o Zé Sousa Machado aceita que se faça isto. Então pronto, resolvi contar uma das histórias que se passou um ano numa coisa que se chamava São Bento de Portas Abertas, e lá vai sempre uma personagem, há sempre uma personagem ao meu lado, neste caso é o meu colega também de faculdade, o Rui Afonso Santos. Lá fomos os dois descendo a Rua de São Bento, entrávamos em todos os antiquários, eu conhecia mais ou menos um, entrava dentro de um, vou até ao fim do antiquário e de repente está assim encostado numa escada, uma tela solta com esta figura. E eu assim, ai, valha-me Deus, estávamos a rir os dois, a rir à gargalhada, caímos até na escada a rir, não conseguimos parar de rir, não é? Ela já não tinha moldura, porquê? Porque os antiquários valem mais as molduras do que o quadro. Está a ver? Ninguém quer tirar esta de meus trouxe em casa, não é? Então, eles vendiam a moldura, mas mas ficavam, deixam lá com o quadro. E eu assim, mas quanto é que é para esta porcaria? E ela vinha acompanhada, mas coitado com o empalhado.
E ele aqui assim, 150 euros, mas isso não vale nada. Comprei isso numa casa do Porto, da família dos Lombral. E assim, mas não, é um amigo meu. E ele disse, isso já não tem moldura, ninguém quer isso. E aí, não sei o quê, leva lá isso por 150, claro, pus logo no meio da sala da minha casa e todos os amigos que chegavam, muito divertido, da minha vida começavam a contar histórias, porque isto é extremamente narrativo, não é? Há aqui um diálogo, ou não diálogo, se quiserem, que se estabelece entre estas duas figuras, e aquilo era uma verborreia que saía de todas as pessoas, contavam histórias extraordinárias sobre estas figuras. Depois eu acabei por sintetizar, eu e o Rui, na história oficial. Que era uma passada minha do Porto, um avô do Porto também, era uma passada minha do Porto que toda a gente sabia que era um homem, mas que gostava de ser mulher, mas que respeitavam muito porque ela dava esmolas à misericórdia do Porto. Ela era muito misericordiosa e dava esmolas. E tinha até casado com este pobrezinho que eu mandava, não é? Na verdade, ela mandava mas depois a sociedade do Porto tinha-se chateado tanto que ela, devido às suas idiosincrasias naturais, começou a escalar para o chão, o tabaco que mascava e aquilo começou a correr mal, não é? No Porto. Mas já tudo isto era uma brincadeira, mas deixou de ser brincadeira. Fantástico. Eu adoro. Anda, mais uma. Eles os dois, para mostrar que não tinham moldura, estão a ver? Exato. Adiante. E de repente vão a um leilão e não têm os bastões surdas. Na rua Dom Pedro V, aqui, ali ao lado, outra vez a bigodura e assim, vai-me, lá está ela outra vez. E teve que comprá-la, mas entretanto havia um deputado que tinha vindo de Coimbra, que precisava de montar uma casa, compra o leilão todo e compra uma bigoduda. E eu larguei a bigoduda, e lá foi ela para Coimbra, tornámos muito amigos, a necessidade de este, por causa da bigoduda. E eu disse, que grande coisa, que coisa tão estranha. Vamos adiante, passado uns anos, olha a bigoduda mais velha, aparece em Guimarães, na pousada de Santa Maria da Costa, agora pintada pelo Rezende, e assim, vai, Nossa Senhora, o que é isto? O que é que eu? Claro, não sei cada vez mais para ela, e tentar perceber que o fenómeno era este da bigoduda, me aparecia por todo lado, por onde, ou se calhar, eu é que estava atento, não é? A questão é essa, de certa forma tinham passado completamente despercebido, e mais tarde estou a estudar as miniaturas lá do museu. Vamos adiante? Porque esta questão da bigoduda não é, eu comecei a achar extremamente assim, mas porque é que elas pintam assim? Porque havia no Inviseu, feita pelo Gata, a barbuda, a baronesa da Silva, chamada a barbuda, uma mulher extraordinária que mora na prisão por causa da causa liberal, mulher que na verdade elas deixavam que as pilosidades de propósito para serem reconhecidas de uma forma de reconhecimento da sua própria identidade, não é? E é isso que eu vou perceber mais tarde, quando estou a estudar. Esta é a sobrinha dela, também era bigoduda. Exato. Também pintada, porque portanto eu vejo que esta menina é pintada por um senhor chamado Pinto da Costa. Que assim, claro que os meus amigos ficam gargalhada, o Pinto da Costa agora também pinta, agora, e não sei o quê. Não, é o ano passado o Pinto da Costa, de facto, e que só pintou para a família dos Lombrals. Eu disse, cá está, é o que pintou a minha bigoduda. É de onde ela tinha vindo, sabem? E aparece nesta, a sobrinha dela, também pintada pelo Pinto da Costa, portanto, o autor já tinha. Faltava uma identidade da figura, e só vou descobrir quando estou a estudar as miniaturas e o Rockmont pinta uma bigoduda, mas nessa altura com o nome dela, Ana Maria Xavier, não sei o que, agora já sabia tudo, porque era casada com o comandante dos lanceiros, não sei quantos, que era o empalhado que aparece ao lado dela, provavelmente tirado do morto, que era uma coisa que se fazia muito.
no período romântico, por isso é que ele está assim empalhado, não é? E ela não mandou fazer reprodução? Ela, na verdade, e o que era acontecia? Esta gente das fortunas do Porto, dos pós-liberais do vinho do Porto e não sei o quê, não têm brasões, não têm armas, não é? Não têm esta tradição histórica, então eles mandam fazer retratos idênticos para ir distribuir quer pelas instituições, como por exemplo a Misericórdia do Porto ou outras, quer pelos ramos da família para identificarem um avô comum, que é a pessoa comum que os une a todos, a avó, aquela matriarca que mantinha a unidade familiar. Portanto, ela serve de brasão, no fundo, serve de identidade familiar. E tu com a barbuda nunca tentaste falar de minha fome como eu Tive medo. Foi a barbuda, não é os amigos daquela senhora. Bom, adiante. Passamos agora para a outra imagens que me marcam. Incrível, não é? Tu eras pequenino. Era amigo, Lagos, muito pequeno, não é? Era em Lagos, vou ao Museu de Lagos. Aliás, como Museu feito depois eu de levava, museu. era um museu feito, era um senhor que era o Frunzinho, o Dr. Frunzinho, que presidente de Lagos não tinha museu, mas de facto tinha, mas Lagos tinha sido muito mais importante. A cidade de Lagos foi a cidade mais importante do Algarve no século XVI, XV, XVI, claro, com o segundo. Porque é que a Fado tinha, e ele resolve pôr no jornal um anúncio do Dr. Frunzinho a dizer: quem tiver coisas antigas e interessantes, mano, eu vou juntar tudo, não sei o quê. As pessoas achavam, mas eram peças artísticas, outras nem tanto, eram mais curiosidades do que propriamente peças verdadeiramente artísticas, e junta tudo, junta aquilo que me fascinava quando era miúdo, nomeadamente aquela figurinha que ali está. E mais ainda nos fascinou. Mais ainda nos fascinou quando um dia eu vou, novamente, já crescido um bocado, com o Rui Afonso e com o Caetano, e de repente a senhora que estava a fazer visitas guiadas, não havia tanta gente nos museus, a senhora, que era uma senhora pequenina deste tamanho, não havia melhor do que maravilhosa, que era a mulher do senhor que era o guarda do tempo do Dr. Frunzinho, e que tinha guardado na sua memória tudo o que lhe tinham dito. E ela, como havia muitos estrangeiros, tudo o que dizia, repetia em inglês. Sardinha, monster, chicken, 4 legs, galinha de 4 patas, goat, 8 patas. Bom, aquilo foi uma gargalhada. Eu e o Rui, a minha senhora não fala inglês, eu sei. Maravilhosa, a Dona Maria, maravilhosa, depois que é dela. E ela continuava: não, mas é assim, dá-me jeito, é assim que tem jeito. Então, continuando. E assim, repetindo, a galinha de 4 patas. Isto é uma figura que me vem, e depois um dia chego a casa e o meu pai, e digo assim: fui ao Museu de Lagos, e ele pergunta-me, a primeira coisa que ele me pergunta é: ainda lá está a cabra das 8 patas? Ele tinha ido ver o museu com 7 anos, com o pai, que era o meu avô, amigo do Dr. Frunzinho, e tinha visto a cabra das 8 patas, e nunca mais esqueceu dela, desde os 7 anos. Foi à noite, portanto, eu calculo, porque os museus não abrem à noite, porque ele deixou entrar. E eu fiquei tão fascinado, escrevo uma coisa sobre esta história de nós. E depois, o museu estava com um problema grave, tinha a formiga branca que estava a ser comigo, não é? O soalho. E eu, por mais, e depois, entretanto, eu sou convidado a refazer Portanto, a minha vida tem essas coisas, eu não pedi nada, aconteceu. Todas essas coisas que têm, essas fixações, acabei por lá sempre ter. Então, às vezes, uns trígonos, uns quadris, uns sextis que eu tenho no céu da astrologia, e faço uma câmara de curiosidades, não é? Com o Rui Barreira e com a Helena Mourano, do Museu de Lagos, digo: não, aquilo só é uma maneira, não vamos deitar aquela porcaria toda fora, vamos transformar aquilo numa câmara de curiosidades. E montei uma câmara contemporânea, uma câmara de curiosidades, que agora pode ser vista. Agora pode ser vista, e a cabra finalmente renasce, porque ela estava a secar, tadinha. Foi com grande ajuda do museu aqui das ciências, com a Marta Lourenço.
que nos ajudou a tratar tudo, porque estavam a morrer. Esses são orgânicos, não é? E montámos. E que hoje é fascinante. Diz a Helena que os miúdos têm um bocado de medo e perguntam sempre: foste tu que os mataste? Foste tu que os empalhaste? Bom, daqui passamos para Lisboa, uma das tuas grandes paixões. Tinha a ver com aquela coisa dos meus 11 anos, aquilo que eu contei mais atrás, e que tinha a ver com isso que me soltaram em Lisboa. E eu prometi que havia de conhecer Lisboa. Começo por ver os museus, e depois, a partir de certa altura, já um pouco mais velho, que eu me encontrava na Praça de Comércio com um amigo meu, Celso Mangucci, porque ele era brasileiro, portanto queria conhecer Lisboa também, para ver igrejas, o que é isto, e era ao domingo. Porquê? Porque as igrejas estão abertas. Então já tinha visto os museus todos, faltava ver as igrejas todas. E depois, mais outro momento, é ver as casas por dentro. Isso é outra coisa, outro ponto. E chamávamos de os passeios de domingo, a gozar com os passeios de domingos da Helena, Maria Helena Vaz da Silva, sabendo eu, porque 5 anos depois estava eu a fazer os passeios de domingo da Maria Helena Vaz da Silva. Na brincadeira, e começámos a ver, de maneira que a certa altura, pronto, Lisboa não tem segredos para mim. E chegamos a esta imagem e que isto eu escolhia por uma questão, porque eu acho que é a melhor igreja de Lisboa, absolutamente. Acho que em termos arquitetónicos, de longe, a mais bem esgalhada, com um desenho arquitetónico. E qual Jerónimos? Os Jerónimos é uma de detalhes, não é? Bem à portuguesa, bem orgânica, não é? Orgânico, aquilo é uma questão. Aqui há desenho. Há pensamento, há geometria, há arquitetura. E achas que ela é injustiçada? Porque é que não se diz que isto é assim? Ela é imponente, ela aparece em todos os postais de Lisboa, porque ela é construída para ser assim. Ela é construída de uma forma retórica, para dizer: estou aqui, a partir das portas do sol, a subir por cima dos telhados. E porque é que ninguém fala dela? Construíram o tempo dos Filipos. E há essa necessidade absoluta de apagamento de uma história, como se, que é aquilo que nós dizíamos, até o Sr. Dom Duarte dizia que era o melhor momento dos estudos de história dele, porque eram os Filipos, Filipe I, Filipe II, Filipe VI, já está tudo dito. E não se dizia mais nada. Nunca se estudou algumas vezes. Vocês saberam o que é que se passou em Portugal entre 1580 e 1640? Não, houve um hiato. Um hiato. Que é um defeito horrível, que é julgar o presente, julgar do presente o passado, que é usar o passado para justificar o presente. Que é o que acontece na Catalunha neste momento, um disparate absoluto. Eu vou aos museus de Catalunha e só há gótico e século XX. Acham normal? Acham normal? Eu sinceramente não acho. Acho que eu nunca mais vou a Barcelona, com os meus amigos com quem passei, nunca mais lá para os pés, enquanto aquela gente não deixar de ser estúpida ou maluca, não é? Porque eu não encontro, não houve arte no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Não há arte na Catalunha. Porque eram os castelhanos. Esta gente está tonta ou é idiota e estão a tentar justificar exatamente o que acontece atualmente com a história. Quer dizer, foi o que aconteceu com isto. Isto é a melhor igreja de Lisboa, mas de longe. Lisboa, talvez Portugal, das melhores, talvez Alcobaça, se calhar, não sei. Então seja um bocadinho, em termos arquitetónicos, melhor do que isto. Mas não, isto como foi feito pelo Herrera, desenhado pelo Herrera. Herrera é o escorial. Não pode ser, é uma incursão dos traidores, é uma estupidez absurda. O mesmo aconteceu depois com uma coisa que é o túmulo dos Castelo Melhor, debaixo de São Bento, não é? Desenhado por Borromini. Nós temos lá no museu uma peça de Borromini entaipado, redescoberto nos anos 40. Que período nacionalista, fervoroso. O nacionalismo é o pior de tudo que pode acontecer num país, não é? Como sabem, há que dar guerras. E mandaram entaipar o túmulo dos Castelo Rodrigo.
porque eram os que estavam perigo. Mas também, aquela Assembleia nunca mais teve descanso. Não é? Está em cima a Assembleia da República. Não é? Muito bem. Temos agora continuar por aqui e falar. Mas é que chegamos aqui. Isto é a beleza, é o caso, a beleza, a medida de todas as coisas. Tudo aquilo que é perfeito, que nós vimos, Tomar, São Vicente, tudo isto deve ser isto, deve ser à medida de todas as coisas. Aqui o Potos era um dos filhos de Vênus, neste caso o Eros nostálgico, o Eros do amor impossível, do amor perdido. Mas não é isso que importa, é a medida, é a questão canónica da medida de todas as coisas, como nós sabemos. O Leonardo dizia, exatamente, todos eles diziam, temos o homem do Vitrúvio, né? É a medida para a humanização de todas as construções. E parte daqui, isto não é do Poto, é dos Copas de Paros, que trabalha para um santuário numa grega, e naturalmente isto não é original, não é? Isto é uma das muitas réplicas, não se conhece, não se sabe do original, e o colega deu-nos isto ao museu exatamente por isso, que não era original. Ele julgava que isto era uma escultura do século de Péricles, e depois percebe que não é, e para ele only the best, não é? E portanto, o Museu da Arte Antiga vai-nos dar este... Acabamos agora com uma imagem. Exato. A questão do Carmo. Podemos falar aqui disto, porque isto tem sempre a ver com aquela pergunta que eu faço a todos os meus convidados, que é sobre o síndrome de Stendhal, aquilo, quando ele andava por Itália e em Florença, perante os frescos de Giotto, começou a se sentir mal, e depois viu o David, e ele descreve aquilo como uma exaustão, como uma síndrome. Tu já sentiste alguma coisa assim? É sério. Não me digas que vais dizer qualquer coisa. Não é brincadeira, mas parece porque entretanto há uma psicóloga italiana que depois foi estudar isto, passa para síndrome artístico, e que Florença exerce este fascínio. Eu conheci essa senhora aqui, à saída da Capela Pazzi. A Capela Pazzi, para mim, é, em termos arquitetónicos, o segundo grande edifício do Ocidente, não é? Não tanto o exterior, que isto já foi feito no período posterior, sobre esta Galileu, mas mais o interior pode passar. É a perfeição absoluta depois do Panteão. Aliás, é inspirado nisso, não é? Aliás, quando eu levo grupos, não falo nesta capela, mando sentar todos ali e ficamos em silêncio. Não é preciso falar. Não é preciso falar. E eu vinha assim, e agora pode voltar para trás, se faz favor. Aqui, como veio aquele senhor, mas vinha sozinho, em êxtase, com síndrome de Stendhal, e sou caçado por uma mulher. Com duas. Uma mais velha e outra a seguir, que pegam em mim, trazem-me exatamente para aqui, para esta parte do claustro de Santa Croce, não é? Aqui, onde ele viu os frescos, foi aqui, em Santa Croce. O Stendhal foi ali, aliás, ali naquela capela daquele lado, e eu vinha assim, e ele disse, olha, chega aqui, era capaz de me ajudar aqui, e mete na mão um inquérito, com páginas e páginas e páginas. Eu sei italiano, leio italiano, sei alguma coisa, mas uma coisa só é ler italiano e saber, e outra coisa é discernir. Não, discernir coisas terríveis, como o que é que sentiu? Arrepio? Frio? Ou coisa de galinha? Sim, ou coisa assim. E quando entrou, o que é que coisa? Sentiu uma tortura? Ou uma vertigem? Ou não sei o quê. E eu tinha que escolher uma das hipóteses. Ela estava a aferir o teste para aferir o efeito do síndrome de Stendhal. Que ela estava a usar com várias pessoas. Estou a dizer que o único. E esteve ali 1h30
a tentar perceber, responder àquilo assim sentadinho, graças a Deus, em frente à Capela Pazzi, não é? Aqui exatamente onde nós estamos a ver esta vista, e depois ela deu-me um póster. Deu-me no fim um póster da Capela Pazzi, assim do lado, com um prédio, por ter estado uma hora e meia a responder à questão do síndrome de Stendhal. É claro que eu já tive várias vezes essa questão alucinante, porque eu acho que é óbvio que o Stendhal tem razão, mas isso tem que acontecer quando as pessoas já estão preparadas e querem à espera de ter qualquer coisa, como aconteceu a primeira vez que fui a Florença e subi ao terraço da senhoria. Não é? Há um restaurante e eu aí senti uma vertigem, porque tudo aquilo já me era familiar. Eu só estava a ficar impressionado porque em meia dúzia de metros estava toda aquela história que eu tinha estudado, não é? Estava as capelas, as portas do Batistério, estava o Domo de Florença, estava a Loggia dei Lanzi, estava o Bargello, estava tudo aquilo estava ali, em meio dúzia de metros, o Palácio de Medici Ricciardi, São Lourenço, estava tudo, estava o David à minha frente. E isso calcula o que é que senti, uma pessoa que estava encantada com natural. Claro que o Stendhal, quando chega e vê o David, já tinha visto várias reproduções, até em mármore, do David. Portanto, não foi só pelo impacto da beleza estética, porque ele estava ansioso de ver. Muito bem. Acabamos aqui com esta imagem tua fantástica. Isto, houve alguém que te coloca aqui um plástico, uma exposição com o Paulo Pires do Valle sobre o retrato. E com a Filipa Oliveira, o fotógrafo é que resolve transformar numa peça. As peças vinham todas em Melinex, este plástico chama-se, que usamos nos museus, para proteger as peças, e eu estava assim sentado e ele pôs-me o plástico Melinex na cabeça e fotografou-me como tal, como se eu já fosse uma peça. E isso remete-me para um outro momento da minha vida também que me aconteceu. Em que és personagem do romance. Exatamente. Que o Walter, uma vez, o Walter Ugumem chega lá ao museu para ir apresentar um livro, que não era este, era o Apocalipse dos Trabalhadores. E está uma amiga, jornalista, que vai entrevistar lá no jardim, disse: nisso está aqui o Walter, vem cá ter comigo. Sei que vais gostar. Ok, sim senhor. Lá fui ter, temos muitíssimo bem. E eu disse: olha, não tenho muito tempo, tenho que ir fazer uma visita aos painéis de São Vicente. Mas é uma coisa, como é com os missionários que têm aqui para Timor, aquilo, eu vou ter que correr o museu em 10 minutos. E, portanto, vocês, se tiverem tempo, venham comigo. E assim foi. Que eu passei a gritar aos painéis, começo a falar lá dos painéis de São Vicente. E de repente, a subir aquela escadaria, lembra-se de Rita, quando a Dalila manda pôr os painéis em frente à escadaria. E eu estava a apontar e vem assim um grupo de pessoas da terceira idade, e depois vim a saber que era um Largo Redondo. E eu estou a falar, e quem me interpela não são os meus dois amigos, o Walter e o missionário e a minha amiga, mas as senhoras do grupo mas ali não é Infanto Henrique e não sei o quê. E eu começo a falar para o grupo e o Walter afasta-se e começa a escrever assim num livrinho. E eu pensei, ele está a achar isto tão interessante. Eu olhava e disse: porque é que está ali a escrever? Depois passou o tempo, o verão liga, estou no Algarve, e eu disse: olha, nisso, tive de fazer dois pedidos. Primeiro, pode-se usar a imagem de uma figura que está nos painéis. Eu disse: claro, podes, tens que pedir a tua editora que peça a documentação do IPR. E outra coisa que eu queria pedir: eu posso usar o teu nome como o teu próprio? Eu disse: claro que sim, não sei qual é o problema. E eu assim também: os teus amigos vão gostar, és uma personagem simpática. Não calcular foi outra coisa, imagina. E assim,
E ele disse, depois, quando tinha o livro acabado, foi engraçado que ele depois disse, e ele nem pediu que visse o mono, porque ele podíamos estar a insultar. Sim. Então eu entendo. Escolheste uma parte. Algumas partes. Mas o Anísio Franco, isto é na máquina de fazer espanhóis, foi a grande aquisição do Felicidade. Estava com 82 anos. Sofrer um ataque de ansiedade qualquer, talvez assim de que lhe pôs um problema no coração, nos exames de chapa escura, e os médicos acharam que ele precisava de não se enervar e de parar com as tarefas malucas que tinha desempenhado. E juntávamos todas as tardes, na tarde seguinte, no lugar sempre passei, não sei o quê, por aí fora, e ele a certa altura vai por aí fora, e que o Anísio Franco disse imensas coisas. Ele chamava-se Anísio Franco Silva, todos chamam. O senhor Anísio Franco tinha sido conservador do Museu Nacional da Arte Antiga, não podia ser pior, não é? Sabia que nos painéis de São Vicente havia um indivíduo parecido com o Salazar. Mostramos uma fotografia e fazia. Que pena não estarmos com os originais diante dos olhos, porque se prestassem bem atenção, perceberiam que todas as tábuas estão todas lisinhas e calminhas de tintas, a amadurecimento. Mas aquela, exatamente no rosto de um homem, como outro qualquer, há um quê de Salazar. Apresenta assim uma trapalhice nas tintas, um atabalhoado que parece indicar que alguém andou por ali a forçar para alterar o original e a obrigá-lo a parecer um homem que não devia ser. Há uma mitologia em torno dos painéis que diz que os grandes homens e personagens se vão assemelhando com aqueles rostos. A fisionomia lusa toda ali identificada e prevista em rostos de grandes estadistas. E o Salazar nunca ficaria de fora pela coincidência sinistra de a bruxice de Nuno Gonçalves não ter chegado. O Anísio ria-se e repetia. É que ali se contava que o ditador se tinha posto a sós com os painéis e arranjou um pintor que o metesse na história à força. Está a ver como era o outro tirava fotografias. Perguntava ao Anísio e os outros, pois, este foi ao contrário, queria entrar no quadro. Esta gente do poder faz coisas que são uma porcaria. Eu estava sempre a dizer, isto é uma grande porcaria, e ele lá me põe a dizer que estes do poder. Portanto, de alguma forma, eu já estou lá, dentro dessas figuras que entraram sem querer, porque isto depois tem-me dado algumas amarguras, nomeadamente ele chama-me sempre o Anísio dos olhos de luz, porque eu com entusiasmo, os olhos brilhavam, e há uma vez numa visita guiada, que é uma senhora que vem, uma visita guiada, ninguém que me chega ao pé de mim, ela tem que vir aqui fora comigo, venha cá, à porta do museu, deixa-me olhar para os seus olhos. Sim. Realmente têm luz. Coisa que ela tinha lido no romance. E depois acontecem umas atrás das outras, que é umas professoras da Vila do Conde que me obrigam a ir para a Vila do Conde para aparecer por trás de um biombo, ou quando o Walter chega eu estou a ler, a falar de mim próprio, ou depois tive que o Luís Altino pôs isto ali em Oeiras, como literatura obrigatória naquele ano, e fez uma edição só para dar a toda a comunidade do Oeiras, e lá vou eu a descantelhar para o Oeiras. Olha, eu vou te ler aqui uma das passagens de um dos teus romances favoritos, o Pardo, que não é aquela que está ali. É bastante mais, não é? Então, não é uma mão. Não sei se repararam, eu tenho sempre os meus convidados trazem sempre um objeto que põe ali naquela coluna, não é? Podemos assim dizer. Quem nos fala um bocadinho sobre esta? Para trazer um objeto da minha casa. Eu tenho tantos objetos que não. O que é que eu posso trazer? O que é que eu posso levar ali? E trouxe aquela mão exatamente porque é enigmática. Parece uma mão de um manequim suja, não é? E nós até podemos pensar, olha, uma mão clássica, não é? Lá está o cânon. A questão do cânon, não, tudo errado. Não é nada disso. Aquilo nem é do panorama cultural europeu. Aquilo é uma mão que tanto podia ser uma mão de uma virgem em oração, com as duas mãos juntas, como poderia ser a mão de uma Shiva, com muitos braços. Trouxe-o da Índia,
de Goa, de Cochin, trouxe de Cochin, exatamente por isso, porque também acham que a mão é uma forma de retrato. Não é? Aliás, o Francisco Toledo dizia exatamente isso. A mão é outro retrato. E há umas que eu tenho também junto, uma série de mãos, porque ela caracteriza. Por isso é que nós fazemos a impressão digital, só temos a nossa mão, é a nossa mão e mais nenhuma. E esta também por essa questão do empreendedorismo. E como a Índia, de grande sabedoria, sabe aceitar todas as sociedades que se aproximaram, queiramos nós. Quando chegamos lá no século XVI, no século XV, disseram, podem aí ficar, é um cantinho. Já estamos de cá tantos, mais uns, não faz mal nenhum. Juntamos e aceitaram todos. Portanto, aquela mão é o resultado desse hibridismo, dessa vontade de juntar todos sem qualquer problema. E agora com a tua imagem por trás, com um plástico em cima, vamos ler aqui uma das tuas passagens favoritas do Leopardo. É preciso dizer que o Leopardo para mim é o melhor filme de todos os tempos. O sono, caros Chevalier, o que os sicilianos desejam é o sono, e odiarão sempre quem quiser acordá-los, mesmo que seja para lhes trazer os mais belos presentes. E aqui entre nós, duvido muito que o novo regime tenha muitos presentes para nós, na sua bagagem. Todas as manifestações sicilianas, mesmo as mais violentas, são manifestações oníricas. A nossa sensualidade é desejo de esquecer os nossos tiros e as nossas facadas. Desejo de morte, a nossa preguiça, os nossos sorvetes de excursioneira ou de canela. Desejo de imobilidade voluptuosa, ou seja, também de morte. O nosso ar meditativo é o do nada, que tenta desvendar os enigmas do Nirvana. Daí provém o poder exagerado que tem entre nós certas pessoas, justamente aquelas que estão meio acordadas. Daí o famoso atraso de um século de todas as manifestações artísticas e intelectuais sicilianas. As novidades só nos atraem quando as sentimos já mortas, incapazes de gerar correntes vitais. De um incrível fenómeno da formação, nos nossos dias, de mitos que seriam veneráveis se fossem realmente antigos, mas que não são mais do que tentativas sinistras para nos refugiarmos num passado que nos atrai precisamente porque está morto. Obrigado, Anísio. Sicília e por Portugal. Será a mesma coisa. Exatamente. Muito obrigado pela vossa presença. Uma salva de palmas para o Anísio. Por esta brilhante viagem pelas qualidades maravilhosas. És torrencial, Anísio, e agradeço-te por isso, por essa torrencialidade tão sincera. É esta ideia de que a vida e a arte andam sempre ligados, e na minha vida foi isso, exatamente. Eu nunca fiz nada para que acontecessem essas coisas. Acontecem, estão lá.